Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Triângulo do Crime. Hoje nós vamos falar sobre o crime mais horrível da história moderna da Suíça. E esse crime reacendeu o debate sobre a volta da prisão perpétua para criminosos perigosos e reincidentes. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o like para ajudar essa jovem senhora a prosperar no YouTube. Agradeço de coração. Agora vamos ao caso. No dia 21 de dezembro de 2015, o Corpo de Bombeiro recebeu uma chamada para apagar um incêndio em uma casa na cidade de Rupperswil, que fica no norte da Suíça. Após apagar o incêndio, os bombeiros encontraram 4 corpos no local. E para eles ficou bem claro que os corpos já estavam ali sem vida antes mesmo do incêndio começar. Bom, então o que aconteceu naquela casa? Naquele dia, o assassino Thomas Nick estava vigiando aquela família. Na casa estava o pai, que não foi citado o nome, Carla, de 48 anos na época do crime, seus 2 filhos, David, de 13 anos, Dion, de 19, e a namorada do Dion, que tinha 21 anos naquela época. Depois que o pai de David saiu, o assassino Thomas entrou sorrateiramente na casa e surpreendeu os outros 4 que ainda estavam ali. Então Thomas pegou o David e começou a ameaçá-lo para forçar Carla a amarrar os outros 2 e extorquir dinheiro dela. Então Carla foi no banco para tirar o dinheiro. Quando Carla voltou, Thomas amarrou ela e violentou David, que só tinha 13 anos, ali na frente dos seus familiares. Depois do abuso, Thomas cortou a garganta dos 4 e ateou fogo na residência para tentar encobrir o seu crime e apagar qualquer vestígio de que ele esteve ali. Esse crime cruel mobilizou toda a população da Suíça e fez com que se começasse uma caçada massiva atrás do assassino. Além disso, foi oferecida a maior recompensa de todos os tempos, que foi no valor de 100 mil francos suíços, por informações que levassem à prisão do assassino. Thomas conseguiu ficar longe do radar da polícia por mais ou menos 5 meses. Mas depois de uma investigação minuciosa, foi encontrado seu DNA e sua digital na cena do crime. Quando ele foi preso, ele logo confessou o crime. Após a sua prisão, os policiais encontraram braçadeiras, fita adesiva, uma velha pistola de artilharia do exército suíço e cordas já com formato de algemas. Além disso, foi encontrado um vasto material de pornografia infantil em seu computador. Além disso, os policiais acreditavam que ele já estava planejando atacar outras 2 famílias no mesmo bairro. A polícia encontrou também um caderno com vários nomes de crianças entre 11 e 14 anos de idade. Os investigadores contaram que após o assassinato, Thomas voltou para a casa de sua mãe, que era onde ele ainda morava, levou sua mãe para passear junto com os 2 cachorros que ele tinha, e depois disso, ele ainda foi encontrar alguns amigos em um restaurante em Zurique. Thomas foi condenado à prisão perpétua em março de 2018, mas o tribunal deixou em aberto a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos de prisão. Na sentença, o juiz falou que Thomas agiu de maneira primitiva e fria, e não demonstrou nenhuma capacidade de empatia e foi completamente egoísta. O juiz ainda completou dizendo que ele foi completamente grotesco e disse que ele estava totalmente consciente de suas ações e foi um ato deliberado. Esse julgamento de Thomas alimentou o debate sobre a prisão perpétua na Suíça. Isso porque o termo perpétuo no direito penal da Suíça não significa até o final da vida. E esse detalhe da lei permitiu que muitos presos reincidentes e perigosos fossem soltos. Agora falando sobre a prisão perpétua na Suíça. Bom, gente, aqui eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, porque foi o que eu achei na minha pesquisa. Nos Estados Unidos, em muitos lugares, independente da idade, a pessoa pode ser julgada a 100 anos de prisão no regime fechado. E nesse caso, ela vai cumprir o máximo que der, porque muito dificilmente ela vai chegar a cumprir os 100 anos, porque provavelmente ela vai morrer antes. E dessa forma, ela não vai poder voltar para as ruas e cometer um outro delito, por exemplo. Já na Suíça, ocorre o contrário. Embora o Código Penal da Suíça preveja a prisão perpétua para os crimes mais graves, como assassinato, genocídio, isso não significa que o criminoso vai permanecer preso até o fim de sua vida. Após 15 anos, às vezes 10 anos,
é possível esse preso tentar pedir para cumprir a pena em liberdade condicional. Então, o problema que é levantado pelos cidadãos da Suíça é que, após cumprir um tempo de pena e, teoricamente, ter pago a sua dívida moral perante a sociedade, esse preso vai voltar a ficar solto nas ruas e tem grande chance dele reincidir, ou seja, praticar o mesmo crime ou outros crimes até mais graves. Tem o exemplo de Eric Hauert, que fez história na justiça do país. Hauert havia sido condenado à prisão perpétua por ter praticado 11 e 2 assassinatos com agravante. Pouco tempo depois, a sua sentença de prisão perpétua foi modificada para liberdade condicional. E durante uma saída não monitorada, ele violentou e matou uma jovem em 1993. Ou seja, na época que ele estava cumprindo a prisão perpétua, ele passou 10 anos e depois conseguiu a liberdade condicional. Em fevereiro de 1996, outro preso reincidente violou uma menina de 13 anos, estrangulou e largou ela num lago congelado, e ela só sobreviveu porque fingiu que estava morta. A mãe e a madrinha dessa criança lançaram uma iniciativa popular para que criminosos sexuais extremamente perigosos ficassem atrás das grades até o fim de sua vida. Em 2004, contra a recomendação do governo, do parlamento e dos peritos legais, a população aprovou a iniciativa através do plebiscito. Uma curiosidade é que após a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus aboliram a prisão perpétua porque estavam preocupados em assegurar o Estado de Direito. Mas depois de uns anos, eles voltaram a incluir no seu ordenamento jurídico penal a prisão perpétua. Na Suíça, existem 2 formas de prisão para presos perigosos. A primeira é a custódia normal, que é quando o criminoso ele é classificado como perigoso, mas depois de um tempo ele mostra que consegue voltar a viver em sociedade. Aí ele consegue progredir o seu regime para liberdade condicional. A outra forma é a custódia permanente, que é quando o preso comete um crime muito grave, é classificado como perigoso e é visto que ele não tem nenhuma condição de viver em sociedade, porque ele iria reincidir no crime que cometeu ou em outro crime mais grave. Nesse caso, o criminoso consegue a progressão para a liberdade condicional se surgir novas evidências científicas e novos tratamentos terapêuticos, psicológicos, que mostre que, ao ser tratado, ele possa conviver em sociedade novamente. Mas, na prática, na Suíça, só a custódia normal é utilizada. A Suprema Corte da Suíça derrubou todas as prisões perpétuas. Uma das matérias que eu baseei a minha pesquisa para esse caso foi escrita em 2018. E, em 2018, só havia um preso na Suíça que estava, de fato, cumprindo a prisão perpétua. Mas ele só estava nessa condição porque ele não quis apelar para a Suprema Corte da Suíça. Então, galera, o caso de hoje eu trouxe para mostrar o caso mais horrível que aconteceu na Suíça na história moderna. Eu também quis trazer para mostrar como funciona o sistema penal de lá e como as pessoas que moram lá enxergam esse sistema. Porque a gente sabe que sistema nenhum é perfeito, nenhum país é perfeito. Então, por mais que a Suíça seja um dos países mais seguros do mundo, lá também a própria população encontra essas falhas no processo penal deles. Então esse foi o vídeo de hoje, foi um caso muito triste, que chocou o país inteiro, mobilizou toda a população e achei muito importante estar aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!